Começa agora mais um Palestra em Casa. No programa de hoje, vamos tratar dos desafios que enfrentamos em nossos lares. Patrícia Fernandes começa falando sobre quem está mais próximo da gente nessas dificuldades, a nossa família. Tem um outro livrinho que eu acho que aqui ninguém conhece, é um livrinho assim que passa desapercebido, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem uma força, gente, absurda. Quando nós estivermos em conflito existencial, ou seja ele qual for, pega o Evangelho, fala assim, vem aqui e me auxilia. Em nenhum momento que se lê o Evangelho é para aquela pessoa que me incomoda. Porque a pessoa que me incomoda é o personal do espírito. Quem tem filho tem personal em casa também, não tem? Porque ele não para um segundo e você corre atrás, é uma coisa sem fim. Quando você tem uma pessoa que te incomoda, é o seu personal também. Porque ela vai falar o que ela quer falar para você. Ela não vai falar o que você quer ouvir, nem o que eu quero ouvir. Então, neste momento, vejam só, o Evangelho, ele vem socorrer as nossas ansiedades. Ele vem nos trazer respostas. Busca no índice, lá no índice dele vai ter algum momento, algum capítulo que vai convidar a uma parada reflexiva e a pensar. Quando é que eu posso fazer a prática desse Evangelho na minha vida? E ele tem uma sugestão para falar de família também, que vai ao encontro do livro do Jaci Regis, que ele fala assim, há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis são as famílias de laços espirituais, enquanto que estas se fortalecem e se purificam pelo convívio, nós temos outro tipo de família, que é a família material, aquela que foi constituída por algum motivo qualquer, via de regra, por interesse material. Vivemos em um mundo de matéria e não são raras as pessoas que se consorciam por conta da matéria. Estas, infelizmente, são frágeis, porque elas foram pautadas somente no mundo de matéria. Ela não tem um respaldo espiritual, ela não teve aquele encontro lá no Bosque das Águas, como é mencionado no livro do André Luiz, Nosso Lar, que os casais vão no Bosque das Águas e se encontram, se comprometendo neste relacionamento de amor e de construção e de superação que juntos vão ter aqui, mais os filhos que vierem, se for do caminho deste casal, que venham os filhos. Então, essas famílias materiais, também como diz o Evangelho, se um dia ela se acabar, e fatalmente ela poderá se acabar e nesta mesma vida, nesta encarnação, acabou em matéria o que acabado já estava, porque ele nem começou, porque deveria ter começado em espírito. Então, esta frase do livro do Evangelho também vai muito ao encontro das ideias que o Jaci Regis nos coloca neste livro. Lá no livro, 3 pilares são fundamentais para se reavaliar o relacionamento quando ele não está muito bom e quando pelo menos uma das partes quer mudar o processo. Porque às vezes uma parte é mais resistente. Às vezes, essa pessoa vive um conflito interior tão intenso que não percebeu que ela resiste à mudança e à transformação daquele lar. Então, alguém tem que ter um olhar mais desobstruído, uma visão mais oxigenada dessa situação. Esta pessoa é convidada a pensar e depois, quando for possível, pensar junto com este parceiro, com esta parceira, sobre esses 3 pilares, que é aceitação, compreensão e realização. No que se compreenderia a aceitação? Vejam só, nós temos uma dificuldade muito grande nos relacionamentos humanos de aceitar a pessoa como ela é.
Já escutei alguns casos das pessoas dizerem assim, olha, por enquanto eu aceito, mas depois eu mudo. Muda nada, gente, muda nada. Não vamos ter esse olhar infantilizado, esse olhar inocente de que vai poder mudar essa pessoa, porque ninguém muda ninguém. Então, o grande barato dessa situação é a aceitação. Vamos aceitar essa pessoa como ela é, vamos deixar de destacar os erros dessa pessoa, vamos destacar os acertos, porque a cada proposta de destaque de acerto de alguém, de algum semelhante que está próximo de nós, lucro nosso, porque nós vamos buscar nesses acertos o nosso olhar mais generoso para essa pessoa, e a generosidade também faz parte de um bom relacionamento. Então, a aceitação, ela facilita as vias de comunicação entre as partes, porque você aceita, você se coloca à disposição, eu me coloco à disposição de ouvir aquela pessoa, e diálogo é uma via de mão dupla. Não existe diálogo onde a pessoa não se coloca primeiro à disposição do ouvir, porque se eu estou dentro de um processo em que as pessoas falam, mas que infelizmente, enquanto o outro fala, eu já estou pensando na resposta, é sinal que aí não tem diálogo, porque eu quero que prevaleça a minha palavra. E o diálogo não. O diálogo se propõe a escutar e depois até concordar, mesmo que tenha que usar aquela frase, tive que dar o braço a torcer. Por que não? Se for melhor para o casal, se for melhor para a família, por que não dar o braço a torcer? Por que eu não vou considerar a impermanência da vida, o processo de transformação constante das pessoas? Todos nós estamos nesse planeta em processo de transformação. E lá ele diz o seguinte, que quando nós nos colocamos à disposição de aceitar o outro, é sinal que nós nos aceitamos mais. Nós começamos a reconhecer mais as nossas imperfeições, os nossos vacilos, as nossas inseguranças, todas essas situações que permeiam o humano que habita esse planeta. O humano que habita esse planeta, ele é inseguro, ele tem medos, ele tem inseguranças, e estes medos e essas inseguranças, se preciso for, tenho que compartilhar com meu filho. Às vezes é o meu filho, a minha filha, que me gera insegurança, que me gera uma sensação assim de perder o controle da situação. Só que vale lembrar que ninguém controla nada. O que vale lembrar é que quando eu chamar essa filha e esse filho para conversar, eu tenho que falar para ele, abrir meu coração e falar assim, olha, você está me causando insegurança. Não sei mais como falar com você, não sei mais da sua comida preferida, não sei mais da sua música preferida, só sei da sua distância preferida. E a sua distância preferida é de mim, mas eu não quero te perder. Mostrar para o filho que nós e para a filha que nós somos inseguros faz parte do crescimento dele e dela, dos filhos e nós. E o que eu gosto de falar sempre, quem me conhece acho que já deve ter escutado eu falar isso várias vezes. Não tem filho que não eduque pai e mãe. Não existe. Eles vieram também com essa intencionalidade de nos educar. E às vezes a reavaliação do nosso lar, ela passa justamente pelo processo de eu ter que fechar um pouquinho o meu falatório e abrir o meu escutório, se é que isso existe. E deixar ele falar, deixar o filho falar, deixar a filha falar, escutar o que ele tem para me dizer. Talvez ele venha me trazer considerações do crescimento e do desenvolvimento dele que eu insisto em infantilizar. Quando o filho percebe que nós queremos infantilizá-lo, mantê-lo muito próximo na época da infância, ele vai se rebelar, porque ele quer autonomia, é do espírito, é o livre-arbítrio que solicita isso. Dentro de mais uma consideração do livro, a compreensão. Vejam só, às vezes a gente pensa que compreender é concordar com tudo, mas não é não.
Compreender não é concordar com tudo, é aceitar. Porém, deixando claro, olha, eu aceito a sua situação, mas vejo que não tem condição agora. É compreender. E a realização? A realização é limpar esse terreno e juntos nos colocarmos à disposição de uma vida melhor. Só para finalizar, eu gostaria de destacar o seguinte: aceitar, compreender e realizar são verbos. E verbos compreendem ação. Deitar em berço esplêndido e esperar a resposta não vai adiantar de nada. Precisamos sim colocar em prática, colocar em ação e pedir a parceria daquela pessoa com a qual vivemos determinadas dificuldades. Por que será que quase sempre consideramos difícil a nossa vida em família? Deveria ser um local em que só existisse o amor, a compreensão, o entendimento, braços estendidos um para o outro. Pais, filhos, avós, tios, irmãos, todos debaixo de um mesmo teto e com o mesmo sangue. Mas nem sempre é assim. Somos muito mais testados dentro do nosso lar, com aqueles a quem deveríamos amar muito e também fazer com que nos sentíssemos amados. Mas em tudo está a justiça divina. Em tudo, a nossa evolução. Tolerar, ter paciência, colocar o amor acima de tudo. Este é o ensinamento de Jesus, principalmente perdoar, exercitar a caridade. Voltamos já já, não saia daí. Voltamos com o Palestra em Casa. O divórcio e a separação são problemas frequentes em diversas famílias. Dirceu Lutke fala sobre o assunto e esclarece algumas questões. Assista. Ora, a perfeição nós sabemos que é impossível alcançá-la ao longo de apenas uma única encarnação. Serão necessárias várias e milhares de encarnações para que em cada uma delas possamos estar numa condição diferente, numa situação diferente também, ora como homens, ora como mulheres, para podermos entrar na posse de todo o conhecimento. E lentamente irmos nos adaptando a uma condição melhor, formando cada vez mais um lar mais equilibrado, mais voltado aos interesses do grupo familiar em termos dessa proposta de perfeição. E essa informação é extremamente importante quando nós vamos buscar lá no livro do André Luiz, cujo título é Ação e Reação. O próprio nome do livro já diz tudo. Ação, atitude que todos nós tomamos todos os dias. Mas não existe ação sem uma reação. A reação é natural. Qualquer ação que nós tomarmos, nós vamos gerar uma reação. Se essa ação for sadia, for equilibrada, com certeza nós iremos entrar na posse dessa reação equilibrada. Mas se nós tomarmos uma ação precipitada, levada por impulsos que não dizem respeito aos interesses, digamos, de uma família, nós teremos que aqui ou lá na espiritualidade estar respondendo por essa ação. Nenhum espírito amigo vai na espiritualidade nos cobrar. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Ninguém vai nos cobrar. Porque eles têm o máximo respeito pelas nossas atitudes. Porque sabem que nós não erramos de propósito. Nós erramos porque nós desconhecíamos a reação de que nós estaríamos criando. Ou melhor, nós erramos na certeza absoluta que nós estamos acertando. Ocorre que muitas dessas ações que nós cometemos, nós não conseguimos enxergá-las ao longo desta vida. Até porque a vida exige muito de nós durante as 24 horas, uma vida material muito intensa, uma preocupação muito grande.
Então não há quase que tempo necessário disponível para nós estarmos refletindo mais internamente dentro da nossa consciência. Mas essa consciência nada mais é do que um grande depósito de realizações. E uma vez voltando à espiritualidade, nós vamos ter que defrontá-la. Nós vamos estar com ela, vis a vis. E Leon Denis, um grande estudioso da doutrina, nos diz que nesse momento nós vamos ficar nus diante de Deus. Nós e a nossa consciência. Porque é exatamente na nossa consciência que se processa, que se realiza a justiça divina. O processo da justiça divina é tão perfeito que ele está dentro da nossa consciência. E que em um determinado momento, ela vai abrir e vai mostrar a verdadeira realidade. Então os Espíritos dizem, olha, o divórcio, ele é apenas um instrumento dos homens para regularizar, para acertar aquilo que já estava feito. Nós já estávamos separados. Nós decidimos nos separarmos por N razões. Como diz o nosso amigo Jaci Regis, em que ele diz o seguinte: quando sofrendo problemas de desajustamento emocional e familiar, sob a pressão da insatisfação, da desilusão, ferido, magoado, intranquilo com sua situação conjugal, o homem ou a mulher pergunta, ao ser aconselhado a esperar, a compreender e a superar, ou seja, nós vamos conversar com o nosso amigo espiritual e ele diz o seguinte: olha, espera um pouquinho, dá um tempo, procura compreender, tudo passa, você vai superar esse momento difícil. Mas não, nós estamos decididos, sabe por quê? Porque nós dizemos o seguinte: e eu? Por que devo renunciar? Por que tenho que permanecer se quero ir? Qual a causa que deve me reter junto de alguém que não me satisfaz, se quero ficar só? Ou lá fora alguém me fala mais de perto ao coração? É aquele ombro amigo no qual nós já deitamos no colo, né? Ficar não seria hipocrisia? Como condenar-me à amargura para o resto da vida? Ficar e ser infeliz, inautêntico? Então, quando essa criatura já está plenamente satisfeita com todas as razões que ela encontrou em função do seu desgaste emocional, então o divórcio, ele é o melhor remédio. Porém, nós não sabemos lá na espiritualidade se a nossa consciência poderá nos cobrar de algo. E se nós, eventualmente, antes de encarnarmos, suplicamos, imploramos ao mundo espiritual que nos desse uma ajuda, por favor, fale com ela. Essa vez vai ser para valer, né? Eu gostaria de tê-la novamente como minha esposa. Essa vez pode ficar sossegado porque eu vou dar conta do recado, né? Mas nós ainda não temos a força necessária para superar todos os envolvimentos, todos os reclamos, todas as situações em que a vida nos oferece e nos provoca, através principalmente dos meios de comunicação. Então nós acabamos, mais uma vez, falhando. E os espíritos não vão nos cobrar, mas é a nossa consciência que vai nos cobrar. E por que tudo isso? Porque naquele episódio da mulher adúltera, e que segundo o evangelista terminou ali, naquele momento em que Jesus se dirige àquela mulher e pergunta a ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? E é sempre interessante lembrar que mulher era uma expressão extremamente carinhosa.
E assim a mulher foi embora, porque nem Jesus a criticou, a condenou. Mas, segundo Humberto de Campos, através do livro Boa Nova, o diálogo ainda prossegue entre Jesus e os apóstolos. E um deles chega perto de Jesus e pergunta, mas mestre, eu não estou entendendo. A lei é clara, claríssima. Moisés determina que ela seja cumprida. Ela tem que ser apedrejada até a morte. E aí então Jesus responde ao apóstolo dizendo o seguinte, meu querido, a terra é um grande hospital, onde todos nós sofremos do mesmo mal. E o mesmo mal nada mais é do que o pecado. O que é o pecado senão o engano, o tropeço, o erro, as coisas confusas que muitas vezes nós fazemos na nossa vida. Isso nada mais é do que um processo doentio nosso. Ocorre que nós não percebemos isso. Nós achamos que a terra é um lugar de refazimento. É um lugar onde nós devemos cultivar a alegria, as coisas da vida. Claro, os espíritos não iriam nos colocar nessa ou naquela situação sem nos dar a oportunidade de podermos viajar, usufruir quando nós temos recursos. Claro, e necessitamos de tudo isso. Mas não é só para isso. A terra nada mais é do que um grande hospital, ainda, no qual todos nós sofremos da mesma doença. A partir do momento que nos conscientizamos disso, nós passamos a ver a vida sobre uma outra ótica. E a nossa família passa a ter uma referência muito mais importante. Porque na razão direta em que nós conseguimos, com um esforço muito grande, dominar os nossos impulsos, nos ajustarmos ao lar, calarmos na hora certa, conversarmos na hora certa, tomarmos as nossas decisões depois de meditarmos, né? Depois de conversarmos com os amigos espirituais, depois de instalarmos dentro do nosso lar o Evangelho, para que através do Evangelho os espíritos possam estar sempre à nossa volta, com certeza nós iremos acertar muito mais do que errar. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. O Espiritismo não é contra o divórcio ou contra a separação. Não é a favor de obrigar a ficarem juntas pessoas que não se suportam, que não se toleram mais. Estariam separando o que Deus juntou? Será que foi mesmo Deus quem os juntou? Ou houve algum outro tipo de propósito entre o casal? Algo diferente de amor? O amor não separa nunca. Mas também não podemos viver querendo a perfeição do outro se nós não somos perfeitos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com Palestra em Casa. No programa de hoje, estamos falando sobre os problemas que encontramos em nossos lares. E agora, o palestrante Marco Antônio vai falar sobre o desafio relacionado ao dinheiro e ao apego dos bens materiais. E nós nos perguntamos, o que vem a ser desprendimento dos bens terrenos? Bom, como seres humanos encarnados aqui que o somos, com certeza, em primeiro lugar, iremos pensar em nossos carros, em nossas casas, em nosso dinheiro, em nossas roupas, e aí por diante, uma série de coisas dessa mesma natureza. Será então que nós, para podermos adentrar o reino de Deus, precisamos participar e fazer um voto de pobreza? Será que nós precisamos largar toda a fortuna que temos? Não, meus amigos, meus irmãos. Não é bem assim. Na realidade, confundimos inúmeras vezes a pobreza com a humildade. E Jesus sempre nos ensinou a sermos humildes. Jamais ele nos disse, sejam pobres, pois pobre é somente aquele que é doente de espírito.
e isto é uma coisa também momentânea. Me pergunto eu, e com certeza vocês devem se fazer essa mesma pergunta. Será então que as pessoas que possuem fortunas muito grandes e dispõem desse dinheiro para utilizá-lo de maneiras fúteis, jogando fora, gastando com bobeiras, essas pessoas estariam então se desprendendo desses bens materiais? Não. Essas pessoas não estão se desprendendo, pois na realidade a riqueza faz parte da evolução. A riqueza é uma prova colocada para todos nós, é uma missão onde o ser precisa dessa riqueza para evoluir e para ajudar aqueles que fazem parte do seu convívio. A riqueza nada mais é do que um instrumento para chegarmos à evolução. Porém, sim, precisamos trabalhá-la de maneira com que todos possam usufruir dessa riqueza. Não podemos nos esquecer em momento algum de que aqui, enquanto encarnados, somos simplesmente fiéis depositários, somos apenas administradores dos bens que Deus colocou nas mãos de cada um de nós. Temos sim a obrigação de trabalhar esses bens e de fazer com que eles gerem frutos para todos os que estiverem ao nosso redor. E vale lembrar que, na realidade, quando falamos em desprendimento dos bens terrenos, não significa então que devemos relaxar e deixar tudo acontecer, pois muitos podem pensar, então vou ficar tranquilo, deixe a vida me levar, vou tocar o meu barco para frente e seguir conforme a maré. Não é bem assim. Desprendimento significa relaxar, mas relaxar num sentido de usar como sabedoria os empreendimentos e as riquezas que nos foram dadas por Deus. Temos a obrigação de trabalharmos isso, temos a obrigação de seguirmos em frente e de mostrarmos aos irmãos que não tiveram as mesmas condições, que eles também são capazes. Temos a obrigação de, a cada instante, através da inteligência, através do trabalho, gerar empregos, gerar oportunidades para aqueles que se fazem presentes. Afinal de contas, a proposta do Espiritismo é nos levar ao desprendimento dos bens terrenos e mostrar-nos, acima de tudo, que somos, antes de mais nada, espírito e não matéria. Somos matéria, sim, por um tempo curto, enquanto aqui encarnados, porém somos espíritos durante toda a eternidade. Então lembremos-nos, o nosso lado espiritual, a nossa elevação moral é que faz com que cada um de nós consiga crescer, consiga galgar novos espaços e assim progredir para novas esferas no plano espiritual. Vamos então trabalhar aqui todos comprometidos, pois tudo isso nada mais é do que um comprometimento que temos entre cada um de nós. Todos nós somos irmãos espirituais e temos este comprometimento uns para com os outros. A partir do momento em que fazemos parte de um mesmo universo, de um único Deus, todos estamos diretamente ligados, inclusive os nossos irmãos desencarnados para conosco e vice-versa. Vemos também, com muita clareza, que tudo isso que os Espíritos nos ensinam é verdade, pois, na realidade, quantas são as vezes que verificamos ricos tão tristes como pobres? Afinal de contas, essa tristeza se dá devido
ao problema de se desligar, de conseguir esse desprendimento que temos aos bens terrenos, pois a riqueza e a pobreza nada tem a ver com a felicidade. A felicidade, cada um faz a sua, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Se todos seguirmos os ensinamentos que o Mestre nos passou, teremos a certeza de que jamais erraremos. E se errarmos, temos a chance da reencarnação, pois o que é a reencarnação? Não é uma maneira de estarmos novamente aqui, não é uma maneira de podermos reparar os nossos erros, as nossas falhas. A reencarnação é uma das coisas mais inteligentes que Deus nos coloca e nos prova através dela que podemos nos melhorar dia após dia. Emmanuel já nos advertia, dizia Emmanuel, se você receber uma tarefa muito árdua enquanto aqui encarnado, por mais difícil que seja essa tarefa, por mais difícil que seja de realizá-la, de concretizá-la, siga em frente, faça com que teu caminho de luz e de bondade represente o teu triunfo no amanhã. Jamais desista no meio do caminho. Jamais pense que você está sozinho, pois estamos amparados a todos os instantes por amigos da espiritualidade, por amigos encarnados. Fazemos parte de uma união que jamais terá fim. Sempre teremos pessoas com um nível melhor, um pouco mais avançado de conhecimento, que poderão estar nos dando a mão e nos puxando para cima, assim como nós, se estivermos um pouco melhor do que o irmão que está embaixo, temos a obrigação também de estendermos as nossas mãos e fazer com que ele caminhe, conversando, às vezes, simplesmente dando um conselho, podemos mudar uma vida inteira. Como é gostoso quando estamos necessitados, carentes, e recebemos a ajuda, o amparo, às vezes até mesmo um simples abraço. Lembremos-nos então, o desprendimento, na realidade, ele faz parte de cada um de nós. Ele está no livre-arbítrio, ele só terá êxito e sucesso de acordo com o que cada um de nós resolvermos fazer. Se utilizarmos esses bens de uma maneira justa, teremos êxito. Se utilizarmos esses bens somente pensando em nós, é óbvio que não estaremos empregando esses bens e essas fortunas de maneiras corretas. Precisamos sim empregá-los de maneira com que o resultado seja bom para todos e principalmente para os outros. Deixemos de pensar um pouco em nós e pensemos no irmão, no próximo. Como os Espíritos nos diziam, amai-vos uns aos outros. O desapego aos bens materiais seria deixarmos nossas casas, nossas roupas, nosso dinheiro e viver na pobreza? Claro que não. Não podemos confundir pobreza com humildade. Quem é humilde não sabe que é humilde. Muitas vezes gastamos com futilidades e deixamos de ajudar o irmão mais necessitado. A nossa evolução moral é o que nos faz progredir. Precisamos dos bens aqui da terra, mas sem ganância, sem avareza. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Palestra em Casa. E no último bloco do programa, Amadeu Picasso explica como viver em harmonia com as pessoas que moramos através do Evangelho no Lar. Confira.
muitos de nós não nos prepara, nós não nos preparamos para a vivência de um lar. Nós não recebemos a orientação da vivência de um lar. Porque se a gente fazer um paralelo, por exemplo, quando você vai estudar, você vai se preparar para exercer uma determinada profissão, né? Ou médico, advogado, engenheiro, ou economista, assim por diante. Nós estudamos, nos preparamos, fazemos estágios, né? Mas, vejam, em matéria de sentimento, em matéria de família, nós não estamos preparados. Mas, vejam, é claro que muitas pessoas podem estar falando assim, mas o amor fala sempre mais alto. Exatamente. Só que, na família, nós sabemos muito bem que os espíritos superiores nos informam que ali converge toda a problemática do ser humano. Não é? Então, vejam, este Evangelho Lar tem como um dos objetivos, não é, a harmonização da família. Como que nós vamos nos harmonizar? Conhecendo a Jesus. E como é que nós vamos conhecer a Jesus? Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Kardec realmente teve uma ideia fantástica, uma ideia maravilhosa. Ele realmente selecionou as palavras de Jesus que falam apenas da sua moral e colocou à disposição dos espíritos superiores para que eles pudessem explicar aquilo que Jesus queria falar. Então, até então, na época de Kardec, lia-se os evangelhos, mas não se entendia direito qual era a finalidade daquilo. Então, os espíritos superiores ditaram a Kardec as explicações a respeito daquilo que Jesus falava. Ora, então nós precisamos entender como pessoa, como espírito em evolução, nós como pessoa, e a nossa família também, todos aqueles que estão à nossa volta, precisam conhecer isto aí. É importante. Nós não podemos mais continuar na ignorância do não saber. Nós não podemos ficar mais na superficialidade. Nós não podemos ficar mais esperando milagres. Né? Então vejam, muito bem, que a gente sabe que milagres não existem. Então, nós temos que nos preparar. A doutrina espírita, o próprio Jesus disse que mandaria, que falaria com o Pai, falaria com Deus, para nos mandar um outro consolador. Este consolador é o Espiritismo, que vem nos dar tanta diretriz, tantas orientações. Mas, vejam, essas orientações de Jesus, né, são muito necessárias para o lar. São muito necessárias para a convivência. Não adianta nada a gente estudar Jesus, conhecer e não viver. Nós temos que trazer isso, os ensinamentos de Jesus, para a nossa vida prática. Porque realmente, nenhum de nós aqui está livre dos problemas que estão acontecendo aí. Né? Onde será que está a causa dos problemas da sociedade? Onde será que está a causa, né, das misérias humanas? É a falta de preparo de nós e das famílias. É a falta de espiritualidade. Né? Muitos de nós, às vezes, quando nos perguntam, dizem assim, e a família, como vai? E nós falamos, vai tudo bem. Mas será que vai mesmo? Ora, vejam, quantos de nós, quer dizer, todos nós sofremos os problemas da sociedade, direta ou indiretamente, mas quantos de nós, quantos lares, esses problemas, eles emergem diretamente. Então, por exemplo, uma família que está ali com problemas, por exemplo, de violência na família, com problemas de drogas, de sexo prematuro. E às vezes, quando a nossa filha de 14, 15 anos, né, nos comunica uma gravidez, qual vai ser a nossa reação? Será que estamos preparados para isso? Ou quando o nosso filho de 14, 15 anos nos comunica que vai ser pai? E nós, o que nós vamos fazer? Vamos entrar em desespero? Ora, vejam, nós temos que realmente saber contornar e fazer com que esses problemas não se agravem mais ainda. Porque realmente nós não estamos preparados. Nós realmente ficamos desorientados. Ficamos sem saber o que fazer. Ficamos perdidos. Ora, vejam, o que é isso? O que isso aí é? É o reflexo do nosso despreparo. Do nosso desconhecimento, principalmente da moral de Jesus. Moral é uma coisa essencialmente prática. Então nós precisamos entender tudo aquilo que Jesus falou para que a gente tenha tranquilidade, para que a gente realmente possa superar os nossos problemas com tranquilidade e em equilíbrio.
Nós, estando com Jesus, nós vamos ter muito mais forças para superar esses problemas, né? Então, os Espíritos também nos chamam a atenção que, no caso de famílias que têm filhos, que a paternidade e a maternidade é encarada como uma missão. Nós realmente vamos receber outros filhos de Deus, ou recebemos outros filhos de Deus. Os nossos filhos de laços consanguíneos são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e os nossos filhos consanguíneos também são filhos de Deus. Então Deus deposita em nós uma responsabilidade muito grande para que nós eduquemos esses espíritos, para que futuramente sejam bons cidadãos, bons pais, bons profissionais, bons filhos e assim por diante. Então, veja, nós temos uma responsabilidade muito grande. Mas, isto no caso de pais. É claro que nós todos, em família, ou com filhos ou sem filhos, temos todos nós a responsabilidade, né, para que aquele lar seja harmonioso. Né? Então, assim, vejam, a nossa casa e a doutrina espírita recomenda que nós estudemos esses ensinamentos. Então, entendendo melhor o que significa o perdão que Jesus queria dizer, o que é que Jesus entendia como perdão? Ou, melhor dizendo, o que é que nós devemos entender como perdão? Por que será que Jesus falava, perdoai os vossos inimigos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7? O que Jesus nos mostrava a respeito da caridade? O que Jesus nos mostrava a respeito dos bem-aventurados, dos aflitos? Enfim, o que Jesus falava que o meu reino não é deste mundo, Ele falava também que na casa do Pai há muitas moradas. Então, veja, são todas essas informações que são extremamente úteis para nós. Então, nós aqui da casa, nós nos esforçamos para que todas as pessoas recebam esta orientação, que todas as pessoas realmente entendam que realmente a moral de Jesus é o único caminho que nos leva à felicidade. Nós não temos outra opção. Quem está no caminho do mal vai ter que abandonar este caminho, talvez não nesta encarnação, mas em encarnações futuras. E nós todos convergemos para o caminho do bem. Evangelho no Lar lembra união, conversa, entendimento, tudo baseado nos ensinamentos de Jesus. O Evangelho prega a moral cristã. É nesse momento que temos a oportunidade de nos reunirmos e falarmos sobre o que pensamos da caridade, do amor, da fé e etc. Temos que nos preparar para entender e estudar o Evangelho, assim como nos preparamos para fazer um curso, uma faculdade. Deus mandou o Consolador prometido, que é o Espiritismo, para nos dar a diretriz a seguir. Realizando o Evangelho no Lar, começamos a aprender a conviver e a aceitar a opinião dos nossos queridos. Chegamos ao fim de mais uma edição do Palestra em Casa. Você pode participar do programa enviando um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. E até semana que vem.